galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre Astronauta, Singularidade e Penadinho Vida. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Esses dois livros aqui fazem parte da coleção da Graphic MSP, que é uma releitura dos personagens clássicos do Maurício de Souza por grandes nomes dos quadrinhos nacionais. Eu vou começar falando aqui primeiro dessa daqui, que é Astronauta Singularidade. Essa HQ aqui faz parte da segunda leva das Graphic MSPs e é uma sequência direta do primeiro astronauta, que é o astronauta Magnetar. Na hora que a gente começa a acompanhar essa história aqui, o astronauta tá passando por uma avaliação psicológica para ver se os problemas que ele passou em Magnetar vão ser limitantes ou não para ele voltar a ser um viajante espacial. E essa avaliação acaba sendo inconclusiva e o astronauta é mandado para o espaço novamente com uma equipe. E é a partir daí que a gente vê toda a diferença entre Magnetar e Singularidade. Porque enquanto Magnetar trabalhava aquele traço clássico do astronauta, que é um personagem sozinho no espaço, tendo várias reflexões, em Singularidade ele começa a ter que viver em equipe. Então vai ele, a psicóloga e um outro explorador russo para poder desvendar o que é a tal da singularidade. Chegar perto de uma singularidade, que é um dos efeitos do buraco negro, mas explica aqui direitinho no livro. E essa dinâmica é diferente da forma como o astronauta trabalha, que é o ponto principal aqui de Singularidade. E a história segue o mesmo ponto também de Magnetar. É uma aventura espacial, então a gente tem todo esse tom aventuresco nela como um todo. Porém eu achei o roteiro de Singularidade bem pior que o de Magnetar. E muito disso é por causa do vilão da história. Essa história aqui tem um vilão, só que ele não é construído muito bem, as motivações dele não são muito bacanas. E sem falar que todo esse processo do astronauta ter que trabalhar em equipe é deixado um pouquinho de lado, com o astronauta trabalhando sozinho de novo. Ele continua meio que trabalhando sozinho. A gente vê pequenos flashes dele em ação, trabalhando, vendo como que funciona essa singularidade, tendo que lidar com esse vilão, porém ele não é tão intenso quanto é em Magnetar. Magnetar eu acho que é uma obra-prima sim, e Singularidade não conseguiu chegar perto dele. Acabou ficando muito falho nessa questão de roteiro principalmente, porque o traço do Danilo Beirute continua animal. As cenas de ação e luta, que são muito mais presentes aqui do que são presentes em Magnetar, elas são muito bem feitas, muito bem construídas. O traço é muito foda e as cores da Chris Petter também são muito bonitas. Se em Magnetar o azul e o rosa eram as cores predominantes, aqui volta o azul e o rosa do espaço, mas eles recebem a adição do laranja, que é um laranja muito mais intenso do que o laranja apagado que era em Magnetar. Então essas três cores básicas aqui, principalmente quando eles estão no espaço, elas compõem o cenário inteiro e são cores muito bonitas aqui. A história é fechadinha, ela começa com a psicóloga e termina também com a psicóloga fazendo a avaliação psicológica do astronauta, só que por isso ela acaba não mostrando tanto o crescimento do astronauta aí, o quanto que essa missão foi importante pra ele. Ele já sabia que ele tava bem, ele já sabia que ele podia voltar no espaço e essa aventura foi só mais uma. Isso é um probleminha do roteiro, assim, eu acho que ele é o principal ponto que me deixou um pouco mais pra baixo aqui. E é por isso que eu não gostei tanto de Singularidade quanto eu gostei de Magnetar, embora ela tenha os seus pontos positivos. Ela pra mim é uma das Graphic MSPs que eu menos gostei até agora. Mas saindo de uma HQ que eu gostei menos pra falar de uma que eu gostei mais, eu vou falar agora de Penadinho Vida, do Paulo Crumbin e da Cris Eico. Os dois são um casal e são responsáveis por essa belezinha aqui, que são os quadrinhos A2. Eu conheci o trabalho deles durante o FIC 2013. Eu acabei não comprando os quadrinhos A2 lá por questões de eu não tinha mais dinheiro, mas eu comprei os 3 esse ano e vale muito a pena. Mas eu tô aqui pra falar de Penadinho Vida. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui é o título da HQ, que é Vida. Porque a gente tá falando de um cemitério de personagens que estão mortos, de vampiros, lobisomens, de fantasmas. Então é um cenário que não é propício à ideia de vida. Porém eles trabalham esse conceito aqui de uma forma muito bacana durante a história. Ela parte da premissa que a Alminha, que é a namorada do Penadinho, vai reencarnar e o Penadinho precisa dessa notícia pra ela. Só que no meio do caminho a Alminha é sequestrada e o Penadinho tem que ir atrás dela pra poder trazer ela de volta antes do nascer do sol, pra Dona Cegonha poder levar ela. Então a história se divide mais ou menos em dois pontos assim. Uma que eu diria que é um pouco mais infantil, que é a busca do Penadinho pela Alminha, a aventura mesmo de toda a turma do cemitério indo atrás da Alminha, enfrentando o vilão da história. Essa é uma parte que eu julgaria um pouquinho mais infantil e tem todo um questionamento mais adulto, que é a relação de amor entre o Penadinho e a Alminha. Você pensa que no fundo a história é sobre o Penadinho perder o grande amor da vida dele, é ele ter que contar pra esse grande amor da vida dele que na manhã seguinte eles não vão estar mais juntos e que não é culpa de nenhum dos dois. Tem esses dois pontos na história aí e é muito legal de acompanhar os dois. Eu gosto mais da história de amor do Penadinho e da Alminha, mas a aventura também é muito bem feita.
feita aqui. A forma como ela é construída, como os personagens são apresentados, é muito bem feito. O roteiro é muito bem amarradinho com relação a isso. E dá pra ver só pela capa aqui que a arte é muito bonita. Os desenhos do Paulo Crumbin e da Cris Eico tem um estilo muito próprio, dá pra ver isso já no Quadrinhos A2, dá pra ver aqui, dá pra ver nas HQs novas que eles lançaram. Então o estilo deles é bem característico e dá pra ver exatamente ele aqui, como que ele foi colocado no penadinho e no redesign dos personagens. E a arte é tão bonita que eu senti falta de algumas páginas duplas que tinham em outras Graphic MSPs. Aqui falta aquela cena de impacto, assim, ela até existe. Na hora que a Dona Cegonha chega, por exemplo, é uma cena muito boa. Na hora que a Dona Morte aparece pela primeira vez, é uma cena muito impactante. Só que elas são feitas em quadrinhos menores, assim, elas são deixadas um pouquinho de lado e não tem o impacto que daria numa página dupla, por exemplo, uma página grandona mostrando o desenho com detalhes. Então, apesar de achar tudo muito bonito, o desenho muito bem feito, as cores estão muito bacanas aqui, e por ser uma HQ que se passa quase toda no escuro, as cores precisavam ser muito bem trabalhadas. Aqui o azul e o preto são os predominantes, mas em momento nenhum a gente deixa cair pela obscuridade da história. Não, é sempre muito bem colorido, a gente consegue entender exatamente o que está acontecendo em cada uma das cenas, e na hora que esse padrão azul e preto é quebrado, a gente fica assim tipo, nó, por que isso está acontecendo? Coisa maravilhosa que está sendo feita aqui. E é por isso que eu senti falta de uma página dupla, sabe? De uma página inteira também com o desenho, que eu acho que faria esse impacto. Não tem aquela página que eu gostaria de arrancar aqui do livro, botar na minha parede e emoldurar. Só que apesar disso, o redesign dos personagens ficou muito bom, com um destaque grande pra Alminha. Toda a ideia do vestido dela balançante, o cabelo dela ondulado, é sempre muito bonito. Ela é um contraste muito bom com o penadinho, vocês estão vendo ele aqui. Ele é todo redondinho, igual o personagem do desenho do Maurício de Souza mesmo, mas a Alminha tem essa leveza. Ela flutua realmente pelo ar, você sente ela flutuando. E o redesign dela ficou lindo. Toda vez que ela aparece, eu ficava babando aqui de tão bonita que ela ficou. E os outros personagens também, cada um deles à sua maneira, eles ganharam um redesign que é a cara do Paulo Crumbin e da Cris Eico. E todos eles ficaram muito bonitinhos. O Zé Vampir ficou muito legal, o Penadinho ficou maravilhoso, o Cranicola ficou legal. Até os personagens que vão aparecendo gradativamente, tipo a Dona Cegonha, a Dona Morte, o Lobo, cada um deles ficaram espetaculares da sua maneira. E lógico, como uma Graphic MSP, ela é cheia de referências. Só que a maioria das referências aqui é feita ao mundo do metal. E como eu não sou muito desse mundo, eu conheço pouca coisa, eu peguei poucas dessas referências. Mas logo de cara, aqui na primeira página, o cara que tá dirigindo a caminhonete tá com um anel do Motorhead. Então a gente já tem toda uma pequena referência em cada página sobre metal. E quem é muito ligado a essa área vai pegar ela muito melhor do que eu peguei. E eles ainda transformam aquelas figuras que a gente já conhece do Pazuzu e do Amaimon como personagens. E só o vilão, que é o Crawler, já merece uma pesquisa especial na internet pra descobrir quem realmente ele é. Então no fundo a gente tem uma Graphic MSP que tem toda uma camada ali por trás, com vários pontos que a gente pode abordar na história, e uma bela história de amor entre dois personagens que já estão mortos. Eu gostei demais dessa aqui, e no seu estilo é uma das Graphic MSPs que eu mais gostei de ler. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e me conta aqui nos comentários se você já leu Astronauta Singularidade, se já leu Penadinho Vida, o que você acha deles, o que você acha do Astronauta em comparação com o Magnetar, o que você achou desse trabalho do Paulo Crumbin e da Cris Eico. Comenta aqui pra gente poder conversar, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.